Olá, sou Wagner Lemes e esse é o quadro Pergunta que eu respondo. E hoje eu vou estar respondendo a pergunta do Dream Art Foto e Vídeo, que é a seguinte: por que Deus abandonou Jesus Cristo na cruz? E eu vou aproveitar também e responder uma pergunta que ficou do último vídeo, do anterior, que o Josemar fez, e ele perguntou o seguinte: e Deus pode morrer na cruz como Jesus? Então eu decidi juntar essas duas perguntas para responder nesse vídeo. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e também acionar o sininho, para que você possa receber as notificações. E se você tem alguma pergunta relacionada a cristianismo, a Bíblia, teologia, conhecimentos gerais sobre igreja, trabalho, ministério, enfim, você pode estar colocando aqui embaixo nos comentários e eu vou estar respondendo a sua pergunta, tá bom? Então vamos à resposta. Muito bem, então antes de nós irmos propriamente para a resposta, eu queria trazer aqui as 7 frases que Jesus proferiu na cruz, logo após ele ser crucificado e antes da sua morte. E essas 7 frases estão registradas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu queria trazer aqui para a gente conhecer essas frases, algumas vocês já provavelmente ouviram, mas é legal a gente juntar essas 7 agora, e eu quero trazer ela aqui para o nosso conhecimento. A primeira frase foi a seguinte: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. A segunda frase de Jesus na cruz foi: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. E Jesus estava referindo-se a um daqueles que estavam pregados ao lado dele na cruz. A terceira frase: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Está em João capítulo 19, versículo 26 e 27. A quarta frase, que é uma das respostas, né, ou melhor dizendo, da pergunta que foi feita, é a seguinte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Isso está lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. A quarta frase, Jesus disse: tenho sede. João 19, 28. Então a gente sabe que os soldados entregaram na ponta de uma lança uma esponja com vinagre, embebida em vinagre, né? Quando Jesus disse: tenho sede. A quinta frase, então, foi: está consumado. Aqui Jesus estava declarando: está consumado, está finalizado, está completo. A missão dele havia sido consumada, né? Em João 19, 30. E por fim, a última frase de Jesus antes de ele expirar foi a seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Essas são as 7 frases que Jesus proferiu desde o momento da sua crucificação até o momento da sua morte, que os historiadores acreditam que durou em torno de 6 horas esse período. E aí nesse período Jesus falou essas 7 frases aqui. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o nascimento. Antes de a gente entender o que aconteceu, por que Jesus falou essa frase: meu Deus, por que me abandonaste? Eu preciso trazer aqui um conhecimento a respeito do nascimento de Jesus. Inclusive eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, você pode estar conferindo aqui em cima no card, sobre o lado humano de Jesus e o lado divino. E é interessante a gente colocar aqui para que a gente possa entender um pouquinho melhor a respeito do que aconteceu com Jesus ali naquele momento da cruz. Bom, qual que é a diferença que existe entre eu e você de Jesus? Jesus, ele nasceu em carne e osso, como eu e você nascemos, nasceu de uma mulher. Porém, Jesus nasceu sem herdar o pecado de Adão. Jesus, ele era totalmente puro, santo, sem pecado algum. Aqui nós temos uma diferença entre nós, seres humanos, você que está assistindo esse vídeo, de Jesus Cristo. Eu acredito, não tem nenhum texto que comprove isso, mas eu acredito que os pais de Jesus falaram para Jesus: olha, você nasceu de uma forma diferente. Você não nasceu de uma forma comum, como qualquer outra criança nasce. Então eu acredito que Jesus, ele tinha essa consciência, talvez desde que ele era criança ou na sua adolescência, talvez os pais falaram para ele: olha, você é diferente, você nasceu de uma forma diferente. E essa diferença que havia em Jesus, o fato de ele ser 100% santo, puro, sem pecado algum,
conferia a ele a capacidade de executar o plano de salvação que Deus já havia proposto para toda a humanidade, por conta dessa condição de Jesus. Então é interessante a gente notar isso. Agora eu queria falar um pouquinho a respeito dessa condição de pecadores que nós herdamos. Eu e você herdamos o pecado de Adão. E quando uma criança nasce, ela herda esse pecado, e a gente pode ver que toda criança, desde pequena, ela é inclinada a pecar. Ela é inclinada a fazer as coisas erradas. O que é o pecado? É você transgredir uma lei de Deus, ou uma ordenança de Deus, ou um princípio bíblico. Isso é pecar. E uma criança já de pequena, ela é inclinada a fazer as coisas erradas. Ela tem essa inclinação natural para o pecado. E a gente vive essa vida inteira que a gente tem, sempre sendo inclinado para o pecado. Agora, Jesus, ele não tinha essa mente inclinada para o pecado. Ele priorizava muito mais a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Isso é muito importante a gente entender. Jesus não tinha mente inclinada para o pecado. Agora eu quero que você veja comigo um texto que está ali em Mateus, no capítulo 26, versículo 37 ao 39. Jesus estava no jardim do Getsemane logo antes de ele ser ali preso, para ser crucificado. E diz assim o texto: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ou seja, Jesus começou a sentir aquilo que ele ia passar. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. Esse era um sentimento tão intenso dentro de Jesus, e ele sentia isso como o ser humano Jesus. E ele diz assim, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A gente não tem ideia do quanto Jesus sofreu estando naquele momento. Então a gente lê a história, mas a gente sabe que Jesus, depois de ser preso, sofreu dores físicas, Mas aqui Jesus já estava sentindo dores na alma. Ele estava profundamente triste, numa tristeza mortal. E ele diz assim para os seus discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E disse o seguinte para Deus. Olha só o que Jesus disse para Deus. E aqui nós estamos separando o Jesus divino do Jesus humano. Quem falou isso aqui foi o Jesus humano. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Agora, Jesus diz uma coisa tão magnífica, tão forte para nós, mesmo sentindo tudo aquilo que ele estava sentindo, a mente dele não era inclinada a pecar ou a deixar a vontade de Deus de lado. Ele diz assim: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ah, se eu e você tivéssemos capacidade de ser assim. Mas a gente, quando tem o pecado na nossa frente, o que a gente diz? Meu Deus, eu vou pecar, me perdoa. A nossa condição é assim, mas Jesus não. Jesus, ele não tinha inclinação para o pecado, e a missão dele era cumprir a vontade de Deus. Embora Jesus tenha expresso a sua vontade, talvez naquele momento tão intenso de dor, de agonia, como ele diz, numa tristeza mortal, ele colocou ali para Deus o que ele estava sentindo, mas a vontade dele maior era cumprir o desejo de Deus, a vontade de Deus. Então é muito importante a gente notar isso aqui em Jesus. Esse Jesus sem pecado, esse Jesus que não era inclinado a pecar, esse Jesus que focava mais na missão do que na sua própria vontade, decide então ali no jardim do Getsemane seguir o plano de Deus de redenção da humanidade. Então Jesus, ele teve que tomar uma decisão como homem. Ele tomou essa decisão como homem de seguir a vontade de Deus. Aqui nós paramos um pouquinho para notar que Jesus estava em contato com Deus. Ou seja, apesar de ele ser divino, de ele ser o próprio Deus, mas ele estava em contato com Deus. Por quê? Porque ali ele estava na sua condição terrena de ser humano, e ele, então, como ser humano, ele estava em contato com Deus. E a gente vai ver que em todo momento da crucificação ele também estava em contato com Deus. É importante a gente notar isso também. Vamos seguir à frente. Então quem morreu ali na cruz foi o Jesus humano. O Jesus divino não morreu, mas o Jesus, o ser humano homem. Agora, por que
que o Jesus, ser humano, tinha que morrer naquela cruz. A gente sabe que o Jesus divino jamais iria morrer, porque a morte não tem poder sobre Deus. Mas ali estava o ser humano Jesus, carne e osso, como eu e você, ó, pele aqui, ó. Agora eu queria que você entendesse o porquê que Jesus tinha que morrer na cruz. Isso é interessante e importante a gente entender. Basicamente, a gente tem a nossa Bíblia dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é um testamento? Um testamento é uma herança que alguém deixa logo após a sua morte para os seus filhos. E aqui nós temos uma divisão entre um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Basicamente, se nós lermos ali em Hebreus capítulo 9, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito desses dois lados aqui, desse Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia traz como antiga aliança e nova aliança. A nova aliança foi posta a partir de Jesus Cristo. E o que acontece? Nesse capítulo há um paralelo muito interessante entre os rituais de sacrifício do Antigo Testamento, tá? Da antiga aliança, e o sacrifício de Jesus na nova aliança. Veja bem, assim como era derramado o sangue de animais no Antigo Testamento para a remissão, para o perdão dos pecados, era necessário derramar sangue de um homem inocente, perfeito, em lugar do pecado de todos os seres humanos. Então o que acontece aqui? Quando era feito um sacrifício para perdão dos pecados na antiga aliança ou no Antigo Testamento, era necessário que houvesse ali um animal perfeito, sem problema algum, sem defeito algum, para que esse animal fosse sacrificado. E o sangue, acreditava-se então que o sangue daquele animal derramado perdoava os pecados daquelas pessoas, ou seja, do povo de Israel. E a partir do momento em que se instaurou uma nova aliança, ou seja, um novo testamento, era necessário que um homem, um ser humano perfeito, sem pecado algum, morresse e o sangue derramado perdoasse, ou seja, remisse os pecados da humanidade. E foi justamente por esse motivo que Jesus deveria morrer como homem, carne e osso, e derramando sangue lá na cruz, para que o pecado da humanidade fosse perdoado. Aqui nós temos então duas coisas, o Jesus divino e o Jesus carne e osso, ser humano. O Jesus divino estava dentro do Jesus carne e osso, porém quem foi crucificado foi o Jesus carne e osso, para que o sangue fosse derramado num simbolismo de sacrifício do Antigo Testamento. E por isso então que nós temos aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha só o que diz ali Hebreus capítulo 9, versículo 15 ao 17. Por essa razão, Cristo é o mediador, ou seja, ele faz o meio, né, de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, o Antigo Testamento. Tudo aquilo que a gente tem no Antigo Testamento, na Bíblia, era a primeira aliança, ou a antiga aliança. No caso, agora preste atenção nisso aqui, isso aqui vai ser esclarecedor. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Ou seja, é necessário que se comprove a morte de quem fez o testamento. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Deus tinha um novo testamento, uma nova aliança para a humanidade, porém, esse novo testamento só teria validade a partir do momento em que Jesus morresse como homem na cruz, derramando sangue. Você consegue entender isso? Então essa foi a maior necessidade de Jesus Cristo ter morrido na cruz como homem. Então ali não morreu o divino, porque o divino continuou 100%. O divino é eterno, o divino não morre, não termina, não acaba. Mas o ser humano Jesus, sim. O ser humano Jesus morreu na cruz. E aí, esse morrer na cruz era necessário para que esse Novo Testamento fosse validado. E o que esse Novo Testamento traz para nós? Hoje, aqui, eu e você, graça e perdão dos pecados. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender
para agora nós seguirmos então na resposta à pergunta. Deus abandonou Jesus na cruz? Eu queria ler aqui 2 textos que fazem alusão a essa frase de Jesus. Nós temos em Marcos 15:34 e Mateus 27:46 a mesma ideia, tá? Então eu vou ler aqui o texto que diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Jesus perguntou para Deus: por que tu me abandonou? Agora, o interessante é que lá em Salmos, capítulo 22 e versículo 1, diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Ou seja, lá no Antigo Testamento já foi profetizado que Jesus diria essas frases: meu Deus, por que me abandonaste? Então, alguns estudiosos, eles acreditam que Jesus proferiu essas frases, ou seja, essas palavras, melhor dizendo, para que se cumprisse a escritura lá de Salmos capítulo 22, versículo 1. Naquele momento, Jesus estava ali na cruz, como ser humano, sofrendo aquelas dores terríveis, que a gente não consegue sequer imaginar o que é sofrer como Jesus sofreu. E ele fala então as palavras que já haviam sido escritas muitos e muitos anos antes. E aí então os historiadores, eles têm esses 2 pensamentos. Jesus falou isso para que se cumprisse as escrituras, mas também uma das possibilidades é que Jesus falou isso por conta daquilo que ele estava sentindo. Ele estava com o coração numa condição tão terrível, uma aflição tão terrível, que ele falou isso de uma forma a colocar para fora o que ele estava sentindo. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa bem interessante. Jesus, ele estava sempre em contato com Deus. Em momento algum que ele estava sendo crucificado, inclusive antes de ser crucificado, antes de ser preso, ele estava em contato com Deus em todos os momentos. Lá no jardim de Getsemane, ele estava orando a Deus, conversando com Deus, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Jesus estava conversando com Deus. Agora, é interessante a gente prestar atenção que a primeira frase que Jesus profere, quando ele estava crucificado, ele já havia sido crucificado, já havia sido pregado. A primeira frase que ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Ele estava falando para quem isso? Para Deus. Ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus estava em contato com Deus. Ele fala as outras frases, e a 4ª frase, ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? A impressão que a gente tem aqui é que Deus tinha abandonado Jesus, mas na verdade Deus não tinha abandonado Jesus, porque Jesus estava conversando com Deus. Tanto que ele conversa antes, a primeira frase foi: Pai, porque perdoa porque não sabe o que fazem. E a última frase de Jesus é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, no entremeio Jesus fala: por que me abandonaste? Mas ele estava em contato com Deus em todos os momentos. Como eu falei, os historiadores acreditam que Jesus ficou ali na cruz em torno de 6 horas. Durante essas 6 horas, no início ele estava com Deus, conversando com Deus. No final dessas 6 horas, antes de ele expirar, ele estava conversando com Deus em oração. No meio disso tudo ele diz: Pai, por que me abandonaste? Deus, por que me abandonaste? Mas é interessante a gente notar que em momento algum Deus abandonou Jesus ali. Algumas pessoas dizem que Deus não quis ver aquela cena. Mas Deus é santo, Deus é puro, Deus, além de tudo, ele sabia muito bem o porquê que Jesus estava morrendo ali. Deus planejou tudo aquilo ali. Deus sabia o resultado daquilo que Jesus estava fazendo ali, que seria o perdão da humanidade. Não posso confirmar para você que Deus virou as costas para Jesus. A Bíblia não diz isso. Ali foi uma palavra, ou seja, palavras que Jesus Cristo disse como ser humano naquela cruz. Talvez num sentimento de agonia, talvez ele não estava... O que eu posso dizer? Talvez ali raciocinando muito bem por conta da condição física que ele estava, mas o fato é que, desde o início da crucificação até o final da crucificação, Jesus estava conversando com Deus. Então eu queria deixar essa resposta. Eu acredito que Deus não abandonou Jesus na cruz.
Aquelas palavras que Jesus disse foram provenientes daquilo que ele estava sentindo no momento como ser humano. Mas Deus estava ali presente porque aquela obra era de Deus. Jesus era um instrumento. Jesus era um canal, era um meio para que aquilo acontecesse. Mas Deus tinha planejado e aquilo tudo era plano de Deus. Então Deus estava presente ali naquele momento da crucificação. E esse sentimento pessoal foi de Jesus como ser humano, como a gente já viu. Jesus era um ser humano, apesar de ser divino. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até o próximo vídeo.